quão importante é o dinheiro pra felicidade? Porque tem aquelas pessoas que falam que dinheiro traz felicidade, tem as pessoas que falam que dinheiro não traz felicidade. Tá. Qual que é a resposta A certa? resposta certa é a resposta que a ciência traz. Perfeito. Dinheiro compra, sim, felicidade. Até um certo ponto. Então, vamos lá. Uma pessoa, tá? Que é pobre, que sai da pobreza. Cara, vamos dar um passo pra trás. Vamos. Imagina que a gente vai lá no centro da cidade de São Paulo, Tá. tem um mendigo que não toma banho há 15 dias, que mora numa caixa de papelão e que a comida dele vem de resto que ele encontra no lixo. Aí você diz pra ele assim, a verdadeira felicidade vem de dentro. O cara quer te enforcar, certo? Dinheiro compra felicidade. Só que o que acontece? Você pega uma pessoa pobre e ela vai de ser pobre, de classe baixa, passa a ser classe média, há um aumento muito significativo de felicidade. Porque agora, a pessoa que foi da classe pobre, da classe baixa para classe média, ela não precisa mais muito se preocupar com quanto custa o macarrão no supermercado. Sim. Ela agora consegue ter ali um plano de saúde, talvez não seja o melhor do planeta, um baita hospital, mas ela tem um plano de saúde. Ela consegue fazer uma viagem pra praia, talvez de vez em quando ela faça uma viagem internacional. Ela faz um churrasco. Então ela tem ali acesso a coisas que ela não tinha antes. E isso tem uma correlação muito forte com felicidade. Agora ela tem uma segurança, ela sabe que se amanhã der um problema, ela tem um pé de meia, ela não vai passar fome, ela tem onde morar, ela tem saneamento básico, ela consegue ter algumas fontes de diversão, de lazer, etc. Então, da pobreza para a classe média, o salto de felicidade é muito grande, tá? Da classe média para a classe alta, há um aumento na felicidade, mas numa proporção menor do que da baixa para a média. A média para alta aumentam, sim, felicidade, mas bem menos do que da baixa para média. Da classe alta para o estupidamente milionário, não faz muita diferença, tá? Os indicadores de felicidade, eles crescem quase nada, assim. Porque... Sabe dizer quanto que é, mais ou menos, uma classe alta, uma classe média? Em grana? É. Cara, no Brasil hoje, 2024, uma pessoa que ganha... Eu posso estar errando nos números, Lutz, mas a última vez que eu conferi isso, uma pessoa que ganha 7 mil reais mês pra cima, ela já tá aqui virando da classe média pra alta. Né? Às vezes as pessoas que ganham 7, 5 mil reais acham que elas são pobres. Ou que elas não têm grana, assim, porque elas se comparam ali com os ultramilionários. Sim. Mas dentro da população brasileira, eles já estão lá nos 2%, 1%, sim, tá? Agora, olha só que interessante. Então, beleza, há esse aumento de felicidade com dinheiro, mas que fica cada vez menor aqui, né? Isso chama aqui curvilíneo, né? Fica cada vez menos, aumenta menos ter mais dinheiro. Agora, isso tem muito a ver com duas coisas. Com como você gasta o seu dinheiro. A ciência já descobriu que há maneiras de gastar o dinheiro para ser feliz. Legal. E percepção absoluta e percepção relativa. Então deixa eu te contar sobre gastar dinheiro. Hoje a ciência já tem muito claro que gastar dinheiro com experiências traz muito mais felicidade do que gastar dinheiro com bens materiais. Tá? Então imagina uma pessoa que compra um relógio, um Rolex, de 70 mil reais. Quando ela compra aquilo, e é uma pessoa que compra um relógio de 70 mil reais, não tem um impacto na vida financeira dela, tá? Beleza. Ela compra aquilo, ela tem um momento ali, uma dopamina ali, uma felicidade, tal, não sei o quê, cara, que dura muito pouco. Os estudos mostram que não dura nem uma semana, tá? Tem um pico de felicidade, acabou. E aí o que acontece? Geralmente, não tem muita experiência em ter um relógio. Sim. Teria uma experiência em ter um relógio, sei lá, se você é um cara que... Você que tem o Follow Curiosity, o Coelho, fala bastante disso, né? Se você é um cara que tem ali uma coisa de abrir o relógio, sim, limpar, mexer no mecanismo, aí sim... Tipo uma guitarra pra gente. Tipo que bem material, né? Isso. A minha guitarra, por exemplo, ela não fica na estante. Eu toco ela todo dia. Eu tenho uma banda. É uma experiência. Isso, é um bem material para uma experiência. Eu tenho um amigo que ele tem um carro de 1927.
né? Toda vez que ele sai com o carro, pifa. Cara, mas ele adora, ele vai com o carro não passa de 30 km por hora, ele pega uma estrada que é pra durar 50 minutos, a viagem dura 5 horas. Isso é uma experiência. É diferente de, quando eu coleciono carro, eu tenho lá 50 carros, ou você tem aqui 30 guitarras, mas você toca uma vez por mês, né? Isso é bem material. Então, viagens, shows, restaurantes, aí claro, vai depender de cada um, né? Que experiências são válidas pra você. Perfeito. Né? Eu, por exemplo, eu odeio praia. Experiência praia pra mim... Você odeia praia? Odeio. É fonte de infelicidade. Eu odeio praia quando tem gente ouvindo música. Nossa. Né? Então, assim, eu não gosto de areia, não gosto de calor, não gosto de água salgada, né? Então, odeio sol, minha pele é muito branca. Então, assim, praia pra mim é um lugar que hoje eu só vou por conta dos meus filhos adorarem, eu vou pra levar eles com um protetor 200 e 5 guarda-sol, entendeu? Agora, há viagens que eu gosto, há experiências que eu gosto, eu adoro sair pra comer, eu adoro viajar pra lugares gelados, eu gosto de ir pra neve, entendeu? Então isso é uma coisa que a ciência já mostrou. Gastar com bens materiais não traz felicidade no médio e longo prazo. Gastar em experiência, sim. Ainda que seja uma experiência que vai 20 anos que você viveu. Porque você lembra, porque você vê foto, porque você compartilha, porque você conta pra alguém. Não conta pra alguém no sentido de querer se achar e esbanjar. Mas no sentido de trocar ideia. Entendeu? E a outra fonte de felicidade de dinheiro, cara, é generosidade, cara. É você ali ajudar uma pessoa próxima, alguém que tá, né? Então, putz, sei lá, empregada doméstica ali, se machucou, ela precisa fazer uma ressonância magnética, não tem plano de saúde no SUS, vai levar um ano, você vai lá e paga pra ela, né? Os indicadores de felicidade mostram isso também, tá? E aí é por isso, cara, que é bem comum, eu que sou psicólogo clínico, atendo em consultório, né? É tão comum você ver gente que compra e tá sempre infeliz. A pessoa tem 40 bolsas de 30 mil reais, a pessoa tem joias, a pessoa tem armários e armários de roupas, né? Então, isso que a gente sabe na média, assim, entendeu? Sobre dinheiro. E aí tem a coisa da percepção absoluta e da percepção relativa. Que é então, isso, cara? Isso é o seguinte, ó. Imagina que eu tô na classe alta, então, eu tenho o carro que eu quero, né? Que não é uma Lamborghini, não é uma Ferrari, mas um carro muito confortável, muito bom. Eu gasto meu dinheiro sem precisar pensar muito, eu compro lá minha guitarra, eu vou no restaurante que eu quero, eu faço minhas coisas, nananana. Então, do ponto de vista de compra de experiências, de bens materiais que são importantes eu ter, sei lá, eu quero ter uma casa, do ponto de vista de saúde, tá tudo garantido. Agora, isso é a percepção absoluta. Tipo, eu tenho essas coisas, eu tenho o que eu quero ter, eu levo a vida que eu quero levar, tá tudo bem, beleza. Se agora eu entro no relativo, eu começo a me comparar, e eu começo a me comparar com pessoas que têm muito mais do que eu, isso é fonte de infelicidade. Ainda que eu tenha meio que tudo que eu quero. Porque eu tenho um carro top, puta, mas ele tem uma Lamborghini. Né? Eu tenho uma guitarra top, mas ele tem uma que custa 10 vezes mais. E especialmente quando as pessoas estão próximas. Então, por exemplo, se você é o mais rico do seu grupo de amigos, isso tende a ter mais felicidade. Quando eu tô dizendo assim, mais rico e mais pobre, eu tô falando só já de classe alta, de classe média, tipo, dentro daquele subgrupo. Então, eu tenho um grupo de amigos em que eu sou que tem menos poder aquisitivo, ainda que eu tenha tudo, isso é fonte de infelicidade. Então tem essa percepção absoluta e essa percepção relativa. Essa coisa de eu me comparar. Caramba, cara, mas isso é uma construção cultural ou é algo biológico, cara? Cara, geralmente é difícil a gente separar, mas faz sentido. Sempre tem uma influência mútua, mas tem muito da construção cultural. Eu não sei se você se lembra disso, de novo, eu tô parecendo muito velho, né? Você tem idade pra isso. Mas tinha uma propaganda do que era... Acho que, eu não lembro se era um apontador, tinha uma propaganda na TV que eram duas crianças, tipo, criança de 6 anos, assim, que tinha o objeto lá, acho que era eu não lembro se era um apontador, a propaganda era assim, eu tenho, você não tem. Era uma propaganda de TV, né? Então, existe essa coisa de, putz, ele tem isso e eu não tenho, então eu não consigo ter dinheiro para ter este tipo de carro. Existe uma derivação de eu valho menos, eu significo menos, que vem bastante da nossa cultura consumista, o dinheiro no centro de tudo e tal, né? E aí, olha só que doido, cara.
a gente vai poder falar, como eu te disse, né, de relações, de filho, de casamento, experiência, mas olha só que interessante. Às vezes você tem uma pessoa que já tem um patrimônio pro resto da vida. Ela poderia parar de trabalhar hoje. E ela tem 40 anos de idade. Só que ela continua trabalhando, sei lá, 12 horas por dia, 10 horas por dia, né? Pra acumular capital. E por que ela é infeliz? Porque ela tá abrindo mão de experiências, de estar com os filhos, de estar com a esposa, de viajar, de, sei lá, praticar um hobby, e assim sucessivamente, entendeu? O que faz uma pessoa feliz, tipo esse cara? Daria pra gente dizer que o que faz uma pessoa feliz, assim, pelo menos nesse escopo que a gente tá falando aqui, seria quase que ter tempo livre pra fazer coisas que trazem felicidade. É que é meio óbvio, né? Mas eu não sei se entendeu o que eu quis dizer. Entendi, pra se engajar em coisas. Pra se engajar Perfeito. em coisas, cara. Perfeito. Assim, fazer uma experiência diferente, exercitar um hobby, alguma coisa do tipo. Perfeito. Ó, isso que você tá perguntando, Lutz, é super importante. É liberdade, né? Mas, de novo, tem muito a ver com o que você faz com esse tempo. Verdade. Porque assim, ó, quase sempre quando você pergunta pra uma pessoa assim, o que você vai fazer quando você se aposentar? Ou se você ganhasse hoje 100 milhões de reais na loteria, o que você ia fazer? Muitas pessoas dão uma resposta que tem a ver com o descansar, o meio fazer nada. Tem um estudo que diz pra pessoa ir fazendo apontamentos de felicidade enquanto ela está trabalhando, enquanto ela está dirigindo, ou em ônibus, metrô, em trânsito, lavando privada, banheiro, descansando e fazendo sexo, tem todos esses indicadores. O descansar... Interessante, cara. O sexo é sempre o primeiro colocado. O descansar, ele equivale no indicador de felicidade e bem-estar enquanto faz, ficar no trânsito. Caramba, cara. Então, o que acontece em aposentadoria, por exemplo, tá? Aposentadoria é o seguinte, o cara trabalhou a vida inteira lá, 30 anos no mesmo lugar. Então lá ele se sente útil, lá ele se sente responsável, lá ele tem amigos. Às vezes um status ali. Tem um status, ele encontra pessoas, tem um happy hour, ele sai pra jantar com a turma, etc, etc. De repente esse cara se aposenta. Esse cara se aposenta, ele perde tudo isso, e ele meio que não tem nada pra fazer, cara, tristeza pura, percebe? Agora, se ele se aposenta e ele se engaja em coisas que têm algum significado pra ele, algum sentido pra ele, isso é totalmente particular, né? Aqui a gente vai ter um ótimo indicador de felicidade. Então as pessoas perguntam pra mim assim, pô, Jean, mas se você se aposentasse hoje, você não ia achar ruim não ter o que fazer? Cara, se eu me aposentasse hoje, eu não ficaria um minuto sem ter o que fazer. Né? Eu estaria ocupado, estaria em atividade o tempo todo. Com coisas que eu gosto, com coisas que eu vejo sentido, e que talvez não faça sentido pra você, pro vizinho, mas que, então... Agora, a ideia de você... Putz, eu vou trabalhar, e aí eu vou descansar... Aí ficar sentado na praia tomando um martini. É uma péssima ideia, cara. Do ponto de vista do que a ciência descobriu sobre felicidade, entendeu?